Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à Sociedade Chesterton Brasil. E nós vamos conversar um pouquinho. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as relações de Chesterton com alguns outros autores. Eu acho que é interessante vocês terem essa noção de quanto Chesterton vai influenciando, né, ao longo do tempo, mais de um autor que é relevante, tá? Eu não estou querendo dizer que é relevante assim num cenário universal, todo mundo conhece, não é isso. Senão vocês já vão. Eu vou ser bem sincero com vocês, não é muita gente que conhece. Muita gente que chega aqui ao canal, tá? Eu acredito que já tem um interesse num certo grupo de autores que eu chamaria de os cristãos anglo-saxões ou os cristãos britânicos. Essa retomada, esse renascimento cristão, literário, intelectual, filosófico aconteceu na Grã-Bretanha nessa primeira metade do século XX, né? Eu diria que a primeira metade do século XX, que é o tempo, né, do apogeu, vamos chamar assim, da produção e da realização desse pessoal. É claro, né, tem gente que vai morrer na década de 60, tem gente que vai morrer na década de 70, né, mas a gente percebe que sobretudo esses primeiros 50 anos aí são muito significativos para nós, talvez os primeiros 60 anos, mas especialmente isso. Existe o famoso livro do Joseph Pearce, tá? Que é Os Convertidos Literários. O Pearce é esse autor que vem de um processo até mesmo de conversão religiosa, né, para o catolicismo, depois de ter passado por hooliganismo, ter passado, né, e o hooliganismo, para quem não sabe, né, que essas torcidas, né, inglesas, que hoje em dia já não existe mais naquele formato, também acabavam envolvendo coisas como questão de nacionalismo, racismo, drogas, esse tipo de coisa, né. Então assim, não, ele deixou de ser um torcedor fanático somente. Não, envolvia coisas criminosas e coisas malvadas mesmo, né? Não que todo hooligan fosse isso, mas envolvia essas coisas. E esse autor, ele é um autor que foi salvo em grande parte por causa da herança literária que seu pai tinha trazido para a vida dele na infância e na adolescência. Então ele vai escrever vários livros sobre isso, né? E um deles é Os Convertidos Literários, publicados pela Danúbio, certo? Que ele vai tentar mostrar a relação dessa galera toda do Reino Unido nessa primeira metade do século XX, né? Então é quem? Na esteira do Chesterton, na esteira, né, de outros autores também relacionados ao Chesterton, mas sobretudo do Chesterton, vai ter Tolkien, vai ter Lewis, vai ter Dorothy Sayers, vai ter Charles Williams, vai ter outros autores por aí, tá? É claro que existe essa vamos dizer, essa dupla, né, que aparece de maneira assim, vamos dizer, como que, né, o Sol e a Lua, né, desse mundo aí, que é o Tolkien e o Lewis, né? Eu diria que alguém como o Tolkien é quase como uma peça única dentro dessa chave, tá? Dentro dessa constelação, que a gente poderia chamar desses autores, tá? E os demais, na minha opinião, vão mais na linha de um Lewis da vida. O Lewis, ele é o grande tipo, né, desse grupo, certo? E o Chesterton, né, ele para mim, ele tá no meio do caminho entre as duas coisas. O Chesterton, evidentemente, a gente percebe, ele não tem a preocupação, não é que ele não tivesse capacidade para isso, muito pelo contrário, Chesterton é um gênio, mas ele não tem a preocupação com certas precisões filológicos históricas que estão presentes na cabeça, né, do Tolkien. Se a gente vai olhar, eu gosto de comparar um pouco esse contexto, mas é muito mal comparando, tá, pessoal? Guardadíssimas as devidas proporções, né? Quando a gente tem dentro da patrística uma figura como a de São Jerônimo e a figura de um Santo Agostinho. São Jerônimo está preocupado com questões filológicas, com questões linguísticas, ele está preocupado com questões de adequação. Jerônimo queria, inclusive ele tinha mais inclinação à veritas hebraica, ou seja, aqueles livros escritos exclusivamente em hebraico, pelo menos conhecidos em hebraico até aquele momento. Ele se dobra ao que a Igreja Católica, ou a única igreja, né, que havia naquela época, né, havia feito nos 300 anos que vão até ele, né, que não se restringe aos livros somente escritos em hebraico, né, tem alguns ali do Antigo Testamento que são em grego. Então, já Agostinho está preocupado com outras questões. Agostinho está preocupado com questões da alma, Agostinho está preocupado com questões da graça, Agostinho está preocupado com outras coisas, né? E Lewis está preocupado com algumas coisas que Tolkien se preocupa menos, né? E não está nada preocupado com algumas coisas que Tolkien se preocupa muito, né?
E é muito interessante porque a autora que eu gostaria de relacionar dentro desse grupo hoje é a Dorothy L. Sayers, tá? E ela tem algo, na minha opinião, de ambos, certo? Divergindo especialmente do Tolkien, tá? Especialmente em relação a alguns gostos estéticos. O Tolkien, ele para mim, ele tinha uma visão do mundo distinta porque ele dava quase que uma atribuição, que a gente pode dizer assim, ele quase atribuía alguma coisa de essência às palavras, tá? O que eu quero dizer com isso? É como se a palavra xícara, de alguma forma, fosse me conduzir, se eu quisesse escrever uma história sobre a xícara. Então a palavra xícara ia acabar me conduzindo a escrever algo que ia me mostrar o que é a xícara. Claro que a xícara fala de objeto que todos nós conhecemos, mas existe a famosa história do início do Hobbit. Né? Numa toca no chão vivia um Hobbit. Essa é uma palavra que aparece ao Tolkien, evidentemente com umas raízes conhecidas, mas é uma palavra quase inédita. E ele se pergunta o que é um Hobbit. Ele não diz assim, ah, que legal, vou botar esse nome no próximo personagem que eu criar, eu vou botar esse nome que eu gostei do nome Hobbit. Não, ele vai escrever sobre o Hobbit para descobrir o que é o Hobbit. Esse é o pensamento dele. É mais ou menos quando a gente ouve falando daqueles grandes gênios do Renascimento, né? Parece que Michelangelo dizia algo nesse sentido. Eu olhava para o bloco de mármore e ele dizia assim, não, ali, ó, ali já está a escultura. A única coisa que eu preciso fazer é tirar os excessos. Mas ela já está ali. Na verdade, ela estava na cabeça dele, mas entendem? Quer dizer, é como, né? Como se o mármore fosse capaz de alguma forma já conter, por ser mármore, aquilo que eu vou fazer dele. É como se a palavra já contivesse de alguma forma aquilo que eu vou fazer dela como escrita, tá? Isso é uma maneira de pensar bastante, a gente poderia dizer, profunda, não é? A questão é muito metafísica essa ideia. É a ideia realmente que está preocupada com que atribui uma essência, né? É diferente de uma mera criatividade que vai lá e palavras legais, gostei, boto lá, o invento, uma sonoridade que eu gosto. Não. Né? De maneira que o Tolkien, inclusive, tenta, né, atribuir às suas obras, né, a implicação de línguas que possam, então, ter variações. E essas variações precisam do quê? De uma história. Onde é que variaram? Por que variaram essas línguas? Então, vou inventar histórias de povos que falavam essas línguas. Ah, não! Tal variação da língua élfica é assim porque aí ele vai contar a história que a gente lê lá no Silmarillion. Ele vai contar a história que a gente lê lá, né, em outros lugares, que a gente lê os Contos Inacabados, que a gente lê a História da Terra-média, que a gente lê o Senhor dos Anéis, sei lá, tá? Ah, não, os caras da floresta falam assim, porque aí ele conta a história de como é que o elfo foi pra floresta. Vocês entenderam? Então tem toda essa implicação. A maioria dos autores não faz isso tudo, certo? De maneira até que comparar hoje em dia o Tolkien com outras obras de fantasia é um desserviço tanto para o Tolkien como para as obras de fantasia. E aí eu queria chamar a atenção, na verdade, para um livro, o livro da Dorothy L. Sayers, que é, né, um livro, A Mente do Criador, tá? Quando eu falo do A Mente do Criador, a Dorothy L. Sayers ela vai fazer o que nesse livro? Ela vai atribuir à arte literária, ou os elementos da inspiração e da criação literária, como que as próprias, vamos dizer assim, não são as relações, são, na verdade, né, aquilo que é o próprio de cada pessoa na sua relação dentro da Trindade. Ou seja, o Pai, ele tem uma ação dentro da Trindade que não é nem do Filho nem do Espírito Santo. Né? Ou seja, o Pai gera eternamente o Filho no amor do Espírito. Né? O Pai gera, o Filho é eternamente gerado e o Espírito é o amor do Pai e do Filho. Tá? Então, quer dizer, esses papéis, né, que é uma palavra bastante de senso comum para falar, tá? Filosófico, teologicamente falando, falar de papéis é inadequado e levado às últimas consequências é mesmo herético. Mas essas ações das pessoas divinas, tá? Elas são relacionadas pela Dorothy Sayers dentro, né, como que nossa arte criativa,
tivesse uma assinatura, tá? Uma assinatura desse Deus Trindade. Ou seja, quando eu estou numa parte da criação, eu ajo como, ou analogamente, como o Pai age dentro da Trindade. Quando eu estou em outra parte do processo, eu estou agindo como o Filho age na Trindade. Quando eu estou em outra parte do processo, eu estou agindo como o Espírito Santo age na Trindade, tá? E é claro que isso tem, né, um sabor muito próximo daquilo que o Tolkien vai chamar de subcriação, tá? E essa subcriação é o quê? Ele fala justamente isso. Nós fomos criados por um Criador, por isso nós, né, fazemos aquilo que imitamos do nosso Pai, do nosso Criador, da nossa origem. E aí a gente vai voltar mais atrás e a gente voltamos a Chesterton. Porque daí nós precisamos enxergar que Chesterton colocou, né, no seu, e eu acho que, a mim, é o grande livro, na minha percepção, é o grande livro de teologia chestertoniana, para mim, é o Homem Eterno, tá? Porque ali no Homem Eterno ele radica os elementos fundamentais, né, que são elementos para não é que são os mais sublimes, né? O mistério mais sublime é o tratado da Trindade. Isso aí sim, Deus em sua essência mesmo, né? Divino e assim por diante, papapá, aquelas coisas todas, tá? Então a gente tem isso aí. Nós chegamos, quando nós pensamos teologicamente a Trindade que a gente estressa, né, ao limite a nossa capacidade, né, de procurar, né, entender cada vez mais aquilo que cremos. Agora, se nós olhamos a condição de compreensão e conhecimento, né, da verdade de Deus, ela depende disso. Ela depende do Deus que se encarna e ela depende do fato de que nós fomos criados capazes de receber a revelação que vem através dessa encarnação. Que é o que Chesterton procura estabelecer. Né? Os elementos que mostram que o ser humano não é um mero animal e os elementos que mostram, né, a segunda parte do livro, que Cristo não é um mero humano. Tá? E ele começa isso, né, falando lá no começo da sua história das cavernas. Ele começa a história. As duas partes do livro ele trata do homem na caverna, vamos dizer assim. Na primeira parte do livro ele trata do homem na caverna, na segunda parte ele trata do Deus na caverna, a gente pode dizer, tá? Porque ali ele vai começar essa questão das cavernas, e é muito legal, é algo sensacional na minha opinião, justamente porque Chesterton vai fazer o quê? Ele vai pegar algo que está muito dentro do senso comum da maioria das pessoas, e vai, que é a origem da humanidade, os homens na caverna. E ele vai aproveitar, né, essa tradição própria, que é que em Belém, esse local do nascimento de Jesus era uma gruta, tá? Agora, o que eu tenho nessa caverna? E aí, isso é muito interessante. O que o homem deixa registrado nas paredes da caverna em que habitou? Ele deixa registrado, na verdade, o desejo de contar a outros a narrativa do que ele fez e do que ele viveu. Ou seja, se a gente entra na caverna, né, a gente não tem relações, né, de quantos mamutes eu abati, de quantos, né, quantidade de sementes eu reuni e assim por diante. O que ele procura gravar é uma narrativa acerca de como ele, né, foi com o seu grupo caçar esse mamute. E a gente sabe, qualquer pessoa que fez uma atividade prática com um grupo de pessoas sabe que essa atividade prática, para além daquilo que ela procura realizar, conquistar, adquirir e fazer, ela envolve a camaradagem que se cria entre os sujeitos, né, no empreendimento em que eles possuem. Né? Então Chesterton vai nos apresentar dentro do Homem Eterno como parte da natureza humana, tá? Esse ser para a narrativa é importante para o homem narrar, é importante para o homem contar histórias. Né? O homem se entende como indivíduo e como alguém num grupo a partir das histórias que ele conta da vida que ele vive aí nesses lugares. E é claro que a partir da vida que ele vive nesses lugares, ele vai percebendo, né, que ele poderia juntar elementos que não são atuais, não aconteceram no mundo real, mas poderiam ter acontecido, certo? Porque ele vai pegando emprestado de várias histórias reais que ele conhece, elementos, e vai reunindo uma narrativa que nunca estiveram juntos aqueles elementos, mas poderiam estar. E aquilo também vai ser instrumento para ele, né? Para tentar conhecer, para tentar pensar e para tentar sonhar um mundo que ele deseja, né, dar forma a partir da sua capacidade, né, de subcriador, de artífice e assim por diante, certo? E aí, né,
a gente vai enxergar lá então, por fim, né, essa ideia de que, e aí é que a gente vai talvez dar esse voo, tá? Que é o seguinte: todas essas histórias, toda essa ânsia de narrar e essa inquietação existencial que mora no coração do homem, ele vai ter uma resposta. Então, o que lateja na essência das grandes histórias, né? E para Chesterton, muito claramente, a essência o que lateja em todos os eventos, sejam de história, sejam de narrativas ficcionais, é a ânsia pela realização daquilo que vai se dar na encarnação, né? E esse elemento, né, de sonho, de glória, de majestade, de romance, de mistério, de tudo, né, que o homem ansia e coloca, né, nas suas narrativas ficcionais o que lhe interessa naqueles eventos da história que ele transmite às novas gerações, né, ele se realiza e ganha uma encarnação quando Cristo se encarna, né? E a partir disso, então, a gente vem, a gente pode, eu pelo menos faço essa relação, encontrar isso. Em algum grau, de fato, parece que essa intuição do Tolkien é verdadeira. As palavras, enquanto que significam coisas reais, né? Ou a essência dessas palavras, quando tentam nos trazer alguma experiência que é real, né? Elas latejam de algo, sim. E esse algo, né, é a verdade que tem também como fundamento, né, o menino, né, que nasceu na gruta de Belém, né? Nazaré, onde vai viver Nosso Senhor, mas que nasceu na gruta de Belém, certo? E esse pensamento todo vai, então, né, é como que aparecendo de formas diferentes na reflexão desses vários autores. Eu não entrei aqui no mérito do C.S. Lewis, é um autor que vale a pena a gente conversar na nossa próxima oportunidade, sobre como, né, Chesterton aparece na obra dele, inclusive a Apologética, da qual ele já falou mesmo. Lewis disse sobre a influência, né, da obra do Homem Eterno sobre a escrita apologética dele, tá? Mas essa ideia, tá, da grande latência da expectativa de Deus, né, na história, né, que precede a encarnação e naquela que vem nas outras, que se dá depois dela, certo? Isso é um tema que vai estar presente em toda essa geração, presente em Dorothy L. Sayers, especialmente nessa obra sobre a mente do Criador. E ela tem outras obras também, por exemplo, O Homem que Nasceu para Ser Rei, e assim por diante. Né? Ela está nessa tradição de escrita apologética, na qual, né, um dos mais semelhantes a ela é o C.S. Lewis, tanto em escrita, né, claro que o estilo da Sayers não é exatamente como o do Lewis, mas também em biografia, né, a maneira como se dá a profissão cristã dela também é muito semelhante à do Lewis. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!